Exato. Porque realmente, se você faz isso tudo, mas você não comunica, você não tem o valor estabelecido para as pessoas. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não querendo contar todo o glamour e toda a história depois que deu certo. Aqui a gente quer saber da trajetória, de todo o perrengue e também de todos os desafios enfrentados e superados pelos nossos entrevistados. Hoje, Luiz, 29º episódio com mais uma Heineken. Quase 30 episódios já, hein? Pra você ver. Eu representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial e o Luiz representando A Love Burger e o El Nacho. E hoje a gente tem a satisfação de receber aqui Ana Paula Romano. Prazer, Ana. Prazer é meu. A gente está grato de você ter aceito o nosso convite. A Ana, ela é sócia e diretora criativa da Brinquedos Babebi. Gosta desse nome? Babebi, ó? Muito legal. Não, eu já tava brincando aqui, muito legal. Meu. Gente, ó, brinquedos de 0 a 41 anos. Porque, olha, a gente teve uma dificuldade aqui. Mas, Ana, aí, conta, quem é a Ana? Quem é a Ana Paula Romano? Eu sou uma mamãe de um filhinho de 7 anos, do Davi. Eu sou empresária, sócia e diretora criativa da Brinquedos Babebi. Eu digo que a Brinquedos Babebi ela é uma extensão da empresa dos meus pais, né? Meus pais tiveram uma empresa de brinquedos educativos por 30 anos, até que chegou o momento que eles quiseram aposentar. Porém, eles tinham uma proposta de mercado ainda muito antiga para o que é os moldes de hoje. E aí, quando ele nos ofereceu a empresa, aí a gente resolveu inovar em relação a ela. A gente acabou criando a Brinquedos Babebi. Mas, em especial, eu acompanho o meu pai, a carreira, e sempre trabalhei dentro da BC Brinquedos, que é a empresa deles, também na parte de criação também. Eu lembro que, antigamente, meu pai, quando ele fazia parte de criação de brinquedos também, eu era aquela garotinha que ficava com a canetinha de nanquim contornando. Então, isso está muito na minha essência. Legal. E hoje, transportei isso mais profissionalmente, hoje para minha empresa, sócia, junto com meu irmão. Mas eu também carrego a experiência de mãe, porque muda tudo. Exato. Quando você é mãe, você tem uma visão de mundo diferente. E trabalhar com brinquedo educativo, com essa experiência, mais a experiência que eu carrego da empresa dos meus pais, hoje deu o resultado do que é a Babebi. Mas essa virada, Ana, aconteceu em que momento? Entre você ser a funcionária do seu pai e ser a sócia? Há uns 5 anos atrás, meu pai sempre falou que com 60 anos ele ia se aposentar. Ele criou a meta de vida dele. Meta de vida. Meu pai é aquele cara super moderno, sempre empreendeu e que anda de moto. E minha mãe é a garupa dele. Só vai andar de moto agora. Que delícia. E ele chegou numa etapa da vida que ele falou, eu não quero mais. E todos nós, todos os filhos, somos em 3 e mais um adotado, então somos em 4 irmãos, todos trabalhavam na empresa dele. Um mais velho, ele saiu um pouco antes, ficou eu, meu sócio, mais meu outro irmão, os 3. E aí eles resolveram parar. E aí foi quando ele nos ofereceu. Aí a gente ficou 1 ano trabalhando dentro desse projeto, que hoje é a Babebi. E aí, então a empresa hoje eu falo que ela é um bebezinho, né? Ela tem 4 aninhos, ela fez 4 aninhos agora em agosto. Mas desde essa virada mesmo faz 5 anos. O nome era o mesmo? Não, era ABC Brinquedos. ABC Brinquedos. A gente carregou a gente linkou algumas coisas da ABC para a Babebi. Como a gente queria a gente queria fazer algo muito diferente do que o mercado oferecia, o mercado nacional. Então a gente não quis carregar o mesmo nome para que realmente não tivesse esse link daquela visão mais old school, sabe? Sim. Uma empresa mais antiga. A gente queria realmente apresentar para o mercado outra forma de encarar o mercado. Exatamente. Então a gente criou a Babebi. Esse nome ele veio um pouco... Meu irmão conta a historinha que esse nome veio também por conta do meu filho, Davi. Porque ele falava, como você chama? Aí ele falava Babi. E aí meu irmão pensou em ser Babebi, porque como a empresa dos meus pais era ABC, que são as 3 primeiras letras do alfabeto, ele quis fazer um link com as 3 primeiras sílabas do alfabeto, as 3 primeiras sílabas. Então ele fez uma associação e a gente carregou toda a identidade, um pouco da identidade visual dos meus pais, que o logo dos meus pais também tinham as 3 formas, né? Então o triângulo, o círculo e o quadrado, a gente carregou isso pro logo da Babebi também, o quadrado, o círculo e o triângulo. Então a gente linkou algumas coisas. Isso. Modernizou, né, o logo, né? Exatamente. Então foi meio assim, a gente fala que é uma extensão realmente da empresa dos meus pais, mas com uma carinha nova.
Sabe o que é legal, Luiz? Porque eu tô pensando aqui, a Ana contando a história dela, 29º episódio. E eu acho que é o primeiro desafio que a gente pega aqui, empreendedor, de a passagem de bastão. Porque é verdade, o primeiro. É o primeiro que a gente está pegando aqui, que é a passagem de bastão, que é uma coisa bacana, porque também é uma forma de empreender, né? Sim. E é uma forma legal de contar, porque existe aquela lenda, né, Ana, de que o pai cria, o filho usufrui e o neto acaba com o negócio, né? Tem essa lenda, né? Não só lenda, mas existem histórias fatos, reais, são né? fatos, São né? fatos, muito acontece. Porque talvez, né, o olho não brilha igual. Né? Então, quem suou para gerar todo o negócio, para construir tudo, o filho já perde um pouquinho e de repente o neto perde um pouquinho. Mas existe uma forma, isso não é existe não é uma regra. Não, pode até ser uma regra, sendo a exceção. Existem muitas empresas familiares que voam, também né? decolam, né? Que, ao contrário de empresas, às vezes, que os filhos, né, acabam com a empresa, às vezes os filhos assumem e renovam e decolam muito mais, né? Porque vem com uma visão nova, né? Então, mas eu acho legal da história da Ana que existe um reposicionamento, né? Sim. Porque temos lá a ABC, depois vai virar a Baby. E conta pra gente, quais foram as principais mudanças depois que vocês assumiram? As mudanças foram, assim, extremas. Quando você fala de posicionamento de marca, por exemplo. A ABC, como eu falei, ela era uma empresa mais antiga, fazia brinquedos mais escolares. E tinha algumas curiosidades, assim. Meus pais já tinham a empresa por 30 anos, né? Mas a gente não via ABC, porque eram brinquedos que se utilizavam dentro das escolas. E uma papelaria ou outra vendia como lista de material escolar, e eu tinha um desejo, assim, eu sempre falava, gente, eu queria ver os produtos nas na época prateleiras das prateleiras, eu queria que as pessoas também consumissem, que não fosse só uma obrigação de lista de material escolar. E aí, quando meus pais deram toda a empresa nas nossas mãos e falaram assim, olha, de vocês fazem aquilo que vocês acharem melhor. E foi quando eu tive uma conversa com meu irmão, e aí eu falei, e agora? O que a gente faz? Realmente porque ele deu até a opção da gente vender a empresa, né? Aí eu falei assim, não, eu acho que a gente sempre foi muito apaixonado pelo ABC, porque foi dali que a gente cresceu, a gente dormia ali enquanto os meus pais... E doía na gente imaginar que ela não existiria mais, né? A gente fala que tudo que a gente tem hoje veio da ABC. Sim. Inclusive meus pais, eles... contratavam a família, tio, tia, primos, era uma empresa de 100 e poucos funcionários, então assim, acaba que dói quando a gente fala assim, nossa, mas e agora, vai acabar? Mas a gente já entendia que tinha um ciclo de vida do produto. Sim. A gente sabia que aquele produto já estava obsoleto, e mais do que isso, era uma briga ferrenha por preço. Então era como que como o mercado ele não se inovava, era uma coisa assim, meu pai lançava um brinquedo, por exemplo, um dominó, animais selvagens, vamos dizer. Vinha a empresa do lado e fazia igual. Aí vinha outra, então digamos que eram 12 empresas concorrentes e fazendo tudo muito mais do mesmo. E aí era aquela briga por preço. Então, olha, se o seu dominó era R$5, eu vou fazer por R$4,98. Era brigas assim de centavos até, muito injusto até. Mar vermelho, né? Era aquele mar vermelho. Então, assim, você não andava naquele oceano tranquilo. Sim. Então eu falei assim, bom, ou a gente faz algo muito diferente do que o mercado está acostumado, ou é preferível não continuar. E naquela época também havia muitas licitações públicas, então tudo é preço o tempo inteiro. E nada de valor, né? Não tinha valor, era preço. E aí, quando eu já tinha viajado para fora algumas vezes como pesquisa de mercado, e aí quando realmente, de fato, ela entrou nas nossas mãos, assim, a oportunidade de se criar algo, eu fechei tudo que o mercado nacional oferecia, e eu já tinha um conhecimento profundo, porque como eu estava dia a dia ali, aí eu falei assim, eu não quero nada que seja feito como eles fazem aqui. Eu vou olhar para o mercado externo, então eu olhei muitas fábricas francesas, como a Janot, a alemã, como a ABA, várias outras dos Estados Unidos, Petit College, Ravi, enfim. Eu fiz uma pesquisa e desenvolvi os produtos, como eu sou a diretora criativa, eu faço todo o processo de criação até hoje somente eu. Então, essa é a minha função principal dentro da empresa. O meu irmão, como eu falei para vocês há pouco, antes de começar, ele fica muito na parte administrativa. E a gente costuma brincar que eu imagino e ele executa, né? Então, ficou muito essa divisão assim. E aí, eu fechei os olhos para todo o mercado nacional e fui criar coisas e buscar referências
de lá de fora, de fábricas também bem consolidadas, de 70, 80 anos, enfim. E aí a gente cria uma linha. Na época eu lembro que meu irmão falou assim, você desenvolve alguns produtos, a gente lança no mercado e vê o que dá. Esses alguns produtos saíram 23 produtos, o que é considerado bastante para um lançamento. E quando foi lançado, que foi no dia 10 de agosto, eu lembro certinho, de 2018, eu já tinha um mailing, né, da ABC, então nossa carteira de cliente a gente já tinha. A gente disparou um mailing e a partir desse primeiro dia só foi crescimento da empresa, porque as pessoas começaram a retornar e falaram assim, nossa, que bonito, é nacional? Porque ele ficou com carinha de importado e diferente de tudo que já tinha. Então, em nenhum momento eu fiz um dominó Animais Selvagens. E muito mais difícil de ser copiado. E muito mais difícil de ser copiado porque a gente usou outras técnicas, outro tipo de maquinário. Então, nossos cortes são feitos a laser. Aí depois eu posso mostrar aqui, mas assim, antigamente era feito na serra, sabe? Aquelas coisas bem antigas. Então, Bem rústica, né? Bem rústica. Então, nosso corte é a laser, então os cantinhos arredondadinhos. A gente inovou no sistema de impressão também. Então, a gente trouxe algo que o mercado nacional não estava acostumado. E nisso, as pessoas caíram no gosto. E assim, eu já tinha muito do que as pessoas já reclamavam. Por exemplo, essas cores são escuras. Então, eu criei uma paleta de cor. Eu criei o próprio logo, foi um logo também colorido e novo. Então, toda a identidade visual, o tom de fala também mudou. Às vezes, quando você pegava essas empresas, até hoje elas existem, porém em dificuldade, porém ainda existem, mas quando você pega a forma como elas se comunicam com o cliente, é uma forma muito mais engessada, uma forma muito menos... não é. E quando a gente criou nosso tom de fala, né, é muito mais afetivo, sim, é muito mais próximo das pessoas, é muito mais de fácil entendimento. Então, tudo foi muito pensado. Também as caixinhas também eram caixinhas de madeira. As embalagens antigamente. É uma graça, deixa eu pegar aqui as outras. Muito bonito, né? Sempre assim. Olha que legal. Pode abrir aqui? Pode. Eu já tava brincando aqui, viu, gente? Não conseguiu, né? Olha isso, que capricho, meu. Olha que lindo isso aqui. Pra você ter ideia. Essas cores, né? Nossa, as cores vivas, então, né? Essas cores também são cores que são padronizadas também. Isso é um quebra-cabeça. Esse daí é um dos nossos produtos mais vendidos. Se não for o mais, por conta de... Você não vai arriscar, vai? Não, eu ia tentar quebra-cabeça, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não, vai arriscar, não vou fazer... Gente, legal, vamos passar vergonha aqui. Tá marcado de 0 a quantos anos? Esse é a partir de 3. 4 mais. Por favor, né? Não é 40 mais, né? Não vai me errar. Carol, Ana, conta pra mim, como que funciona, tipo, o briefing? Como que é o processo criativo? Se você tem uma demanda... Sabe que você tá falando com 2 publicitários aqui, né? Tipo, existe assim, existe essa falta no mercado, o mercado procura e você vai pra dentro. Primeiro, já é legal pesquisa de mercado, né? Sim. Que é uma das coisas, Ana, que o pessoal mais sofre, o empreendedor mais sofre, que é abrir muito no cheiro, o que o mercado quer, né? Muito no olhar, naquele insight, mas sem eu acho que vai dar certo. Sabe aquela coisa do eu acho, né? Então, como eu já tinha uma experiência pela empresa dos meus pais, eu sabia o que não dava certo. E aí comecei a buscar as referências, como eu disse, um estudo muito profundo do que era, o que dava certo lá fora. Então, por eu pegar várias referências de várias fábricas, e você começa a pesquisar os best-sellers dele, o que mais vende. Benchmark. E aí você começa a falar assim, bom, isso eu consigo fazer. Então, neste primeiro momento, eu fui muito em busca do que mais estava sendo vendido lá fora e o que na época a Babebi poderia fazer. Porque uma coisa é você ter um produto e outra coisa é você conseguir fazer aquele produto, conseguir entregar aquele produto. Então, em primeiro momento foi isso, muito do feeling mesmo. Então, às vezes você olha, você tem uma visão, um olhar talvez diferente, talvez por ser mãe, e eu falo assim, poxa, eu acho que isso aqui é bacana. Então, você acaba fazendo um mix também. E eu falo sobre esse mix porque ele é legal, porque por eu conhecer o processo produtivo, eu consigo, dentro de uma coleção, eu chamo os meus lançamentos de coleções, né? Então, quando eu lanço uma coleção, eu sempre faço uma coleção um pouquinho de cada idade. Em termos de produção, produtos um pouco mais elaborados e produtos mais fáceis de ser produzidos, que não vai criar aquele gargalo dentro da minha empresa.
E produtos que eu acredito que comercialmente falando daria certo, e também tenho muito retorno de cliente, eu tenho muito feedback de falar assim, olha, seria muito bacana se vocês lançassem isso. E hoje a Babebi, apesar dos 4 anos, hoje nas empresas, nos lojistas, hoje a gente é referência do brinquedo educativo. Então, quando eles olham... Vocês estão no Brasil todo? São cerca de 1.600 lojas a nível nacional, contando com lojas físicas e e-commerce também, e recorrentes. E-commerce é de vocês próprios? Não, e aí é um ponto que a gente pode conversar depois, mas é bem importante também para a Babebi, não temos venda direta. Sim. Então, os e-commerce são todos dos nossos clientes. Vale frisar também que as pessoas têm que... Não é vendido de qualquer forma também, então a pessoa tem que ter um CNPJ, tem que estar no ramo do brinquedo. Então, para não banalizar. Para vocês não venderem para o público final, né? De qualquer forma, e também, às vezes, curiosos, enfim. Então, assim, é todo um cuidado de fechamento de cadastro daquela empresa. Eu perdi a linha. O que vocês perguntaram mesmo? A gente estava falando dos processos criativos, das linhas, né? E aí eu ia até te perguntar na sequência, isso aqui é uma coleção? Porque eu vi que isso aqui é um quebra-cabeça também, né? Gigante. Esse daí, em especial, Legal, olha o tamanho da peça. Essa dá pra você ir. Pode abrir? Pode, tá à vontade. Essa foi da primeira coleção. Então, sei lá, perdi as contas de quantas coleções já lancei. A gente atualmente lança de 3 coleções, são 3 coleções anuais. Bacana. São qualidade de impressão, então vamos né? falar um pouquinho. A qualidade da impressão. Cuidado total, né? São madeiras reflorestadas, então todos os nossos produtos são feitos de madeiras, então é ecologicamente correto. Isso também é um ponto que a gente pode conversar, porque a Babebi, ela... Isso já tinha da ABC? E aí, ou uma coisa que vocês pensaram? Não. A ABC já era brinquedos de madeira. A gente herdou, então, essa matéria-prima, vamos dizer assim. Mas embora a gente lida isso com muito mais cuidado. Porque além da madeira ser uma madeira reflorestada, então é uma madeira que tem todos os selos de comprovação de que ela é manejada de forma ecologicamente correta, enfim... A nossa energia solar, por exemplo, a nossa energia também é uma energia solar, então sempre uma energia limpa, renovável, sustentável. Os nossos plásticos, o pouco plástico que a gente usa, apesar da gente não usar o plástico, mas aqui embala, são plásticos ecoamigáveis, que a gente chama, que não tem composição, não tem cloro na sua composição. Os papéis são recicláveis ou reciclado. Então, de todo o nosso lixo, por exemplo, é um lixo consciente, então todo o nosso descarte é manejado de forma ecologicamente correta também, todo monitorado pela CETESB. Então, todas essas questões ambientais, desde o processo de matéria-prima e de produção e de descarte, ele é pensado de uma forma ecologicamente correta e sustentável também. Eu estou pensando aqui, Ana, que pela sua história, tinha a ABC trabalhava de uma forma, vocês aproveitaram muito do que é a estrutura da ABC e vocês foram promovendo mudanças. Muitas mudanças. Como que é lidar com essa mudança de cultura corporativa? Porque provavelmente vocês têm uma equipe de colaboradores lá que estavam acostumados a trabalhar no modelo X. Essa mudança com um sistema de trabalho um pouco mais consciente, com outro tipo de maquinário, com outro tipo de tecnologia, foi uma barreira para vocês ou foi uma coisa Na verdade, a gente não herdou colaborador nenhum. Porque a ABC, ela ficava em Itupeva e a gente mudou para um prédio próprio dos meus pais, no caso, um prédio próprio em Bragança Paulista. Então, a gente utilizou o maquinário deles. A gente começou, exemplo, com uma máquina laser, que é esse X que a gente lançou no mercado, que fez a diferença. Hoje a gente tem 28 máquinas a laser. Mas em termos de funcionários, a gente não herdou e não utilizou nenhum deles. Começou do zero. A mudança de cultura foi só nos filhos. Mas, e assim, eu e o meu irmão, a gente fala assim que a gente é um pouco incansável, assim, eu acho que daí talvez o segredo. A gente é incomodado com todos os detalhes. A gente não... A gente faz coisas e implanta coisas dentro da empresa que muitas empresas talvez não teriam esse cuidado. E quando a gente fala do brinquedo, hoje a Babebi, ela não tem concorrente direto. Porque, os brinquedos são totalmente autorais. Não existem, eu não faço um brinquedo que é igual a algum outro no mercado.
Então, por exemplo, se você quiser comprar um alinhavo centopeia, você não vai encontrar em nenhum outro lugar que não for da Babebi. E a gente está sempre criando e lançando movimento e coisas que são disruptivas mesmo, acabam sendo diferentes de tudo aquilo que o mercado está acostumado. E os nossos clientes entenderam isso da nossa parte. Então, digamos que essa questão ambiental é um diferencial, nenhuma empresa faz. Nenhuma empresa tem uma energia solar renovável, limpa, nenhum tem um cuidado de, por exemplo, ter um plástico livre de cloro, que é um cloro, quando queimado, exala substâncias tóxicas, que pode ser cancerígeno para o nosso colaborador. Então, a gente paga mais caro por esse plástico. A nossa madeira, ela tem todos os selos, que chama selo FSC. Então, são várias ações que a gente cria dentro da nossa empresa que torna ela diferente de tudo. E que tá alinhado com o público que vocês trabalham. Você está preocupado com o ambiente, no meio ambiente. Sim, porque a gente fala que é o futuro, né? Das crianças. Né? Exatamente, você pode fazer um brinquedo educativo. Que está tudo errado. Está tudo errado. Mal educando que jeito, né, as crianças. Né? Até o lixo é emitido uma nota fiscal, ele é controlado, ele tem um descarte consciente, ele é monitorado. Então tudo tem um sentido. Nada é feito de forma vazia ou aleatória. Sabe o que é legal, Dana? Desculpa, Ana. Porque assim, tem muito empresário, muita empresa que não faz isso. Primeiro por achar que é uma tremenda bobagem, que isso não agrega nada e tal. E segundo, porque tem dificuldade de comunicar isso para o mercado. A gente tem facilidade com isso. Então, assim, dependendo do público, você tudo bem, eu vou usar madeira reflorestada. Meu cliente, consumidor final, vai pagar por isso? Eu não vou utilizar o plástico, eu vou utilizar um plástico mais amigável para de repente, pensando no meu colaborador, pensando em tudo mais, a gente tem esse selo, tem isso, tem aquilo. Tem muita gente que não coloca porque enxerga que isso é um custo e que isso não traz nenhum tipo valor, não agrega valor para um cliente. Mas olha como que é legal ter o nicho, né? O nosso nicho ele é muito preocupado com isso. E eu acho que você tocou num ponto que é essa comunicação. Exato. Porque realmente, se você faz isso tudo, mas você não comunica, você não tem o valor estabelecido para as pessoas. Mas eu falo assim, que a Babebi, desde o dia 1, desde o day one que a gente fala, ela estava nas redes sociais. E a gente está o tempo todo nos comunicando com os nossos clientes. E o crescimento da Babebi é quase que orgânico. Então, quando ela foi lançada, logo no primeiro dia a gente já teve pedido. E assim, o crescimento ele é contínuo. E sempre a gente está postando e colocando essas informações para os nossos clientes, quando eu falo cliente, não consumidor. Os nossos lojistas replicam todas essas informações. E a aceitação desses lojistas, porque pelo que você contou, a base, o mail, você já tinha uma base de clientes que já compravam da ABC e vocês utilizaram para fazer essa migração. Com a mudança de conceito e de cultura da empresa, teve algum tipo de resistência? Nenhuma, porque eles compactuavam também dessas questões. Sentiu falta, né? E aí, quando a gente começou a criar e lançar produtos e brinquedos, e eles começaram a entender esse propósito, eles começaram cada vez mais a se apaixonar pela marca. É normal você falar, as pessoas referenciarem a Babebi hoje como a queridinha. Olha, os brinquedos da queridinha chegou, hashtag amo Babebi. Essa hashtag é conhecida nossa, que é hashtag amo Babebi. Então, os lojistas colocam a Babebi em lugar de destaque. E são vários pontos que a gente pode conversar aqui, mas, por exemplo, hoje a Babebi ela é muito recomendada por profissionais do desenvolvimento infantil. Não só infantil, né? Você comentou que também tem... Também alguns idosos que precisam de estímulos também acabam utilizando os brinquedos da Babebi. Idosos com Alzheimer ou que precisam de algum estímulo de fala. Então, eles utilizam também os brinquedos da Babebi. Hoje a gente tem... E os profissionais do desenvolvimento infantil, que são TOs, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, que trabalham também muito com a fala da criança, que tratam crianças típicas e atípicas, que no caso, típicas são crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, ou déficit de atenção, ou déficit, ou síndromes, vamos dizer, ou crianças que possuem, como TEA, né, autismo, TDAH, síndrome de Down, ou algum tipo de atraso escolar, enfim, acaba usando os brinquedos da Babebi como recursos, como ferramentas de estímulos para essas crianças. E elas acabam recomendando
a Babebi para os pais. Então aí o que acontece? Vira um ciclo, que aí essas profissionais acabam indicando, que ligam na loja buscando por Babebi, porque acreditam na qualidade, acreditam no produto, e o lojista, se não conhecia, passa a conhecer e passa a comprar a Babebi. E aí se torna inclusivo. Ele é um produto extremamente inclusivo. E acaba virando um ciclo de venda orgânica, porque pelo fato indicação. Pelo fato dos profissionais acreditarem no produto, então acaba sendo uma coisa que vai virando Mas isso lá no início não era não estava no plano estratégico lá do Day 1. O que? A rede social? Não, o inclusivo. Sim, tava. Tava? Uhum. Tá vendo? Já era uma intenção. Já era uma intenção, porque meus pais já trabalhavam com isso, então de certa forma o nosso maior consumidores, as crianças que mais utilizam os brinquedos da Babebi, geralmente são crianças com algum tipo de atraso, síndrome, transtornos e tal. Então a gente lida com esse público com muito carinho e a gente faz brinquedos também pensando nele, embora a gente não fala que é um produto direcionado somente a eles, porque às vezes as pessoas falam assim, a Babebi são produtos para autistas, por exemplo? Sim, não só, porém sim. Não só. Ele inclui. Ele inclui. E quando alguém fala assim, eu queria um brinquedo para autista, a linha inteira. Porque ela não tem essa diferenciação. Sim. É desenvolvimento infantil, seja ele de que forma. Então vamos supor que isso é um brinquedo para 3 anos. Para uma criança típica, dentro da sua normalidade. Uma típica vai ser para 5, 6. Sim, porque ela tem os atrasos. Sim. E tá tudo bem, porque a partir embora também existem, a gente fala também, tem sobre essas questões de faixa etária também, ela é muito relativa. E tem uma indicação, porém não é uma imposição. Sim. Então tem crianças, por exemplo, que vai utilizar esse produto, esse aqui é 24 meses, 2 anos. Mas eu tenho criança de 12 meses que vai poder brincar, talvez não como uma parte mais estratégica do jogo, porque talvez ela não tenha maturidade neurológica para trabalhar daquela forma. Mas ela vai poder brincar, empilhar as pecinhas, separar por cor, seja da forma como ela imaginar. E a gente deixa essa brincadeira e esse brincar muito livre. A gente tem o nosso manualzinho de como brincar, mas ele não é algo que você tem encerra. que... É uma coisa que encerra. Não, até porque assim, criança é livre, é imaginativa. Se você não tem roteiro, criança, né? Por exemplo, criança não tem roteiro, as crianças autistas, por exemplo, elas têm uma tendência muito a empilhar peças. Já é uma questão deles. E conversar, enfim. Então, assim, que tá tudo bem. É a forma como ela se comunica com o jogo, que ela interage com o jogo. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. E vamos supor, as profissionais, as TOs, as psicos, elas têm uma facilidade tão grande, óbvio, são profissionais que lidam com o desenvolvimento infantil, de fazer esse brinquedo, 15 variações de brincadeiras diferentes. Então isso pra gente é muito legal e a gente compartilha dessas ideias, a gente compartilha muito porque elas postam muito falando sobre a forma como elas lidam e brincam, e no dia a dia do consultório elas postam e a gente reposta isso nas nossas redes sociais. E isso até dá um retorno para vocês criarem coisas novas, né? Sim, porque elas retroalimenta. Eu acho assim, a Babebi, ela é um crescimento muito natural. E ela é muito fácil, pra mim, pelo menos. Sim. Porque eu e meu irmão, a gente tem já talvez essa facilidade, talvez essa herança, é algo que já vem da gente. Eu falo que desde quando vocês eram crianças, né? Porque a gente 30 fez a anos vida ABC. toda. A gente fez isso a vida toda. Então, assim, pra gente, acabou, principalmente eu que lido mais com a parte criativa, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas como é o processo criativo? Pra mim é muito simples. Sim, pra mim é natural. Talvez pra uma pessoa que você vai pedir, talvez não, mas as coisas fluem tão fácil pra mim. Eu crio coleções assim o tempo inteiro. Essa é a minha maior função dentro da empresa. E você ter sido mãe ajudou? Ajuda muito. E o Davi testa também os brinquedos, né? Às vezes eu coloco assim, e Davi, vamos brincar. De repente um tabuleiro não funciona, de repente um encaixe de peça não tá funcionando. Então sempre tem essa validação. Vocês fazem um protótipo, logicamente, antes de... Hoje mesmo, hoje eu tava na Babebi, eu trabalho muito home office, mas também vou pra empresa pontualmente, quando necessário, porque não é necessário, a minha parte criativa não é necessário estar internamente dentro da empresa. Mas hoje, por exemplo, eu estou lançando uma coleção agora final do mês e levei, a gente vai lançar 4 produtos, hoje a gente fez os primeiros testes. Então eu estava na máquina, a gente estava testando, validando, para ir finalização e lançar no... Você chega a fazer algum pré-teste, de mandar para algumas lojas, ver a aceitação?
Então, como eu tenho já uma certa noção de o que funciona e o que não funciona, e às vezes eu já olho um produto e falo assim, esse aqui vai ser top 10. A gente já tem, embora muito surpreende, mas a gente já tem um certo feeling em relação a isso. Nunca mandei pra loja testar, mas eu já pedi opiniões de profissionais. Então, às vezes, eu olho um produto e falo assim, viu? Por exemplo, Renata Ferraz, é uma querida amiga nossa. A gente lança pra ela e fala assim, viu, tá funcionando? É assim? Ela falou, olha, você pode fazer esse tipo de ajuste, isso aqui funciona, não funciona. Então, a gente também tem validações de profissionais. Então, tem essas orientações também. É que quando a gente fala de pré-teste, não só de funcionalidade... De aceitação, mas, às vezes... testar praça para ver se aquela região aceita ou não aceita, às vezes testar preço para ver se é conveniente ou não. Mas bacana, o profissional acho que sabe disso. Sim, e o seu feeling de mercado já... A gente, por exemplo, a gente está tendo uma tendência agora de lançar produtos mais baratos, até por conta da economia. Então a gente lançou alguns produtinhos de caixas menores, mas um pouco mais simples e que tem um giro maior na ponta. Então a gente sempre quando lança uma coleção, por isso que eu falei pra você, quando eu lanço uma coleção, eu me questiono em relação à faixa etária, à faixa de preço, a temas também, porque eu não posso fazer muitas coisas de alfabetização e deixar de repente cores e números ou trabalhar outras partes cognitivas que é necessário ser trabalhado. Então sempre quando tem uma coleção a gente faz um mix para que dê certo, mas tudo funciona bem, tanto um produto mais caro quanto um produto mais barato, embora tenha tendências a ter, talvez agora especificamente, a produtos mais baratos, mas os produtos caros também rodam bem. E hoje vocês têm quantos produtos em portfólio? Perto de 100. 100 produtos em portfólio. E normalmente vocês descontinuam alguma coisa? Esse Quando aqui não deu necessário, certo, sim. descontinua. É menos frequente, mas como a gente está criando ainda um corpo, está criando ainda uma linha, então a tendência é descontinuar menos. Mas quando ele não tem um bom desempenho, aí a gente acaba tirando de linha, mas foi muito pouco que aconteceu. Aí eu ia perguntar aqui, né, porque você está no mercado, né, você está em lojas, né? E as grandes redes? Vocês também? Uma loja Americanas? Não, loja Americana está... Rap, não fala loja Americanas hoje. Né? Polêmica. Bafafá. Cada vez que você fala, cai uma porcentual da coisa. Cai um ponto lá. Mas das grandes, a Amazon, por exemplo. Então a Amazon já nos procurou, já vendemos para a Amazon, porém descontinuamos. Grandes redes também já nos procuraram e já vendemos também, mas digamos que a performance não é tão boa. Porque quando você lida com um brinquedo educativo, ele é muito específico. E as pessoas que querem um brinquedo educativo gostam de ir na loja de brinquedo educativo, porque elas sabem que elas vão encontrar variedade e um atendimento personalizado para aquilo que elas precisam. Então, digamos que você entra numa loja Americanas e você vê uma linha, centopeia, cores e números, aquilo talvez não seja o público, não seja o que tem de giro. O contraste é diferente. Não é diferente, porque é um brinquedo que você precisa de orientação para você oferecer para o seu cliente. Então, geralmente não tem boa performance, embora a gente já teve, isso já era tendência desde a época da BC, apesar da BC muito menos, porque ela era um produto comercialmente não tão vendável assim, mas a gente prefere não ter. E em relação à Amazon, por exemplo, a gente tinha um excelente desempenho, porém atrapalhava os meus pequenos. E atrapalhando os meus pequenos, eu não quero. E aí que quando a gente fala sobre, quando a gente pode conversar sobre isso, quando você me perguntou se a gente tinha um site, um e-commerce, não temos e não teremos. Para não bater de frente. Porque a gente não quer que atrapalhe a venda dele, a gente não quer fazer uma venda direta para o nosso cliente, para o nosso consumidor. Então a gente tem algumas coisas assim que a gente tem muito valor, que a gente tem muito orgulho de acreditar dentro da Babebi. Uma delas é apoiar o empreendedorismo, apoiar os pequenos, apoiar as lojas locais, as mamães empreendedoras. A gente fala muito sobre isso, porque até a gente fala, eu também sou uma mamãe empreendedora, então eu conheço as dores e os sabores desse negócio. Então a gente está sempre apoiando muito elas em relação a isso. E a maior parte dos meus clientes são mulheres. E são mulheres mães, porque elas, como tendência, é uma coisa assim, elas gostam vamos digamos assim, eu quero abrir um negócio.
a mulher já tem um olhar mais para essa viés materna. Eu vou abrir uma loja de brinquedos educativos que eu tenho esse encantamento. Então, geralmente é uma mulher dona dessa loja, não é um homem. Então, e elas geralmente são mães, por isso gostam do brinquedo educativo em específico. Então, grande parte das nossas lojistas, dos nossos clientes são mulheres e a gente apoia muito e a gente dá muito legal essa preocupação, né? Porque se você for pensar, né, existem várias empresas que vendem o próprio produto no site, mas você não para pegar o Nike, por exemplo. A Nike tem o site e-commerce deles, mas se você for ver o preço é o mesmo. Mas você está falando de grandes redes. E é legal essa preocupação que você tem com o pequeno, né? Uma das nossas maiores perguntas, maior recorrência dentro das nossas redes sociais é onde eu compro, eu quero comprar. E a gente sempre fala que a gente indica um lojista. O que a gente fez? A nossa área mais acessada do nosso site hoje é a aba onde comprar, é a página onde comprar. E lá a gente criou um mapa onde os nossos próprios clientes cadastram. Então a gente tem um mapa lá, tem um filtro. Então, sei lá, eu tô lá, tem Bibi, por exemplo, ela vai encontrar 3, 4 lojas onde ela pode ir lá comprar. E isso te gera algum tipo de desconforto quando alguma região te pede e não tem? Sim, mas aí o cliente busca pelo site. E aí quando não tem, a pessoa acaba ligando para uma loja de educativo que é da cidade e fala, você não tem Babebi? E aí acaba tendo. E assim, o ano passado, por exemplo, é difícil ter um dia dentro da Babebi que não tinha um cliente novo. Você olha assim o nosso cadastro de pedido diariamente, você sempre tem lá a primeira venda. A gente está sempre abrindo novos Mas clientes. A venda de vocês normalmente é só passiva? Você só recebe ou vocês têm um vendedor que abre? A gente tem uma equipe de vendas, então são escritórios, representantes comerciais, né? Que fazem o estado, dependendo, ou quando é uma grande região, dividido por micro-regiões, vamos dizer assim. Legal. Então, sei lá... Toda uma inteligência de mercado antes para depois... Sim, então, por exemplo, se você está no Rio de Janeiro, eu tenho um escritório que tem ali o principal e os superpostos, que atende toda aquela região do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou, sei lá, qualquer região, todos os estados ele está coberto. Mas não é só coisa boa. Então agora... Cadê os perrengues? Aqui é coisa linda. Agora a gente tá falando muito legal. Top a ideia e top a forma como vocês conduzem o negócio. De parabéns mesmo, mas a gente sabe que a vida de empreendedor tem os perrengues e que nem sempre tudo sai como planejado. Conta pra gente aí alguma história, algum perrengue, alguma coisa que aconteceu. Gente, eu posso ser muito sincera com vocês, eu acho... primeiro que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E se meu irmão tivesse aqui, que é meu sócio, o Everton, tá aqui. Everton, podia ter vindo, né? Ele é incrível. Ele é uma pessoa, assim, calma, inteligentíssima e tem muita sabedoria em lidar com situações, assim. E a gente trabalha com um público que a gente tem sorte, como eu falei pra vocês, são pessoas apaixonadas pelo aquilo que elas fazem. Então, é uma mamãe que tem um sonho de abrir uma loja ali na região, não sei o quê, e acaba abrindo uma loja de brinquedo educativo. Então, assim, a gente foi abraçada por esse público. É lógico que no início a gente não tinha o capital, que a gente precisava de crescimento. Fui trabalhar muitas vezes de domingo na máquina laser, ensinando funcionário. A gente começou com 4 funcionários, hoje a gente tem uns 80 mais ou menos. Mas então eu chegava ali, trabalhava de domingo para dar conta de tudo aquilo. Era aquele faz tudo, então lidava com situações... porque o início é assim, quando a gente quer que o negócio realmente dê certo, a gente veste a camisa, a gente faz o que é necessário. A gente fala assim, né? A gente, como adulto, então, ainda mais quando a gente tem um negócio, a gente não pode lidar como crianças mimadas, né? A gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta, a gente vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, sim, a gente passou por muitas questões, por exemplo, a mudança da fábrica, que era Itupeva, foi para Bragança Paulista. Meu irmão fez no braço a mudança, não tinha financeiro para se fazer de outra forma, então ele fez a mudança da fábrica. No início é aquela captação de grana, então você vai atrás de factoring, troca título, até que as coisas vão se ajeitando, e esse se ajeitando, eu acho que eu também vou falar sobre o meu irmão de novo, porque eu dou todo mérito a ele é uma pessoa super controlada.
Então ele soube lidar com essas situações financeiras também, abriu mão de muita coisa, ele gasta quando realmente é necessário. Hoje em dia, óbvio que muda um pouco o relacionamento com o dinheiro, mas no início era muito assim, contando moedinha para fazer o negócio dar certo, como eu falei, trocando o título, até que as coisas vão se ajeitando, se estabilizando, e hoje a gente tem uma visão um pouco diferente desse gastar, né? Porque hoje a gente investe em determinadas coisas. Por exemplo, esse ano, eu estou muito mais fora do operacional, ele também, contratando mais time, contratando mais pessoas para fazer o negócio rodar, para ter um crescimento, porque a gente não cresce se a gente segura tudo, então a gente precisa soltar, e a gente precisa acreditar no time, a gente precisa acreditar nas pessoas. Então a gente tem muito dessa visão. Então esse ano, por exemplo, todo início de ano a gente faz um planejamento das nossas metas, e a gente fez já a nossa para esse ano, então a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai controlando as metas para que realmente elas aconteçam e sejam batidas, vamos dizer assim. Então, mas para isso acontecer, para esse crescimento acontecer, a gente tem que ir largando determinadas coisas e colocando pessoas para somar no time e fazendo com que a coisa cresça. Então, por exemplo, esse ano a gente contratou uma equipe de marketing, então eu saio um pouco mais do marketing operacional da coisa e me dedico mais na criação de produtos e mais na geração de conteúdos, por exemplo. Que é onde você realmente é importante. É importante, porque no início a gente fazia os nossos conteúdos eu sozinha, o tempo inteiro. Então, colocava a mão na massa mesmo, desde um postzinho, eu entrava lá no meu computador, fazia o vídeo, editava vídeo e fazia o copy ali, o texto ali, enfim, lidava com toda a rede social. Depois disso, conforme as coisas vão passando, você vai colocando pessoas, né? Então, eu saio um pouco já saí desse operacional, agora também vai passando para um outro patamar. E a gente acredita muito na geração de conteúdos, então a gente trabalha muito bem no Instagram, mas a gente vai... Agora a gente gera conteúdos mais densos, por exemplo, de YouTube, por exemplo, então é algo que a gente vai trabalhar mais. Vocês têm canal no YouTube também? Então, a gente tem, porém não é ainda feito, utilizado. A partir desse ano vai ser gerado mais. E esses conteúdos, eles são muito replicados pelos lojistas. Exato. Então, acaba que qualquer coisa que a gente faça, o nosso conteúdo ele é replicado pelo lojista, que também precisa desses conteúdos para gerar essa divulgação para as lojas deles também. Sim. Uma coisa bacana que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Você é diretora criativa. A gente na área de publicidade, a gente sabe que a parte criativa não é pastel. Não é. Não é pastel, né? A gente brincava e brigava muito às vezes com clientes, com tudo mais. Você, parte criativa não tem como você encomendar. Não dá para encomendar a parte criativa. Já teve muito bloqueio criativo? Já se sentiu naqueles dias, puta, não tá fluindo? Como que Já, acontece. E uma coisa engraçada que o meu irmão sempre falou, que assim, não, deixa a Paulinha criar. Ana Paula. Deixa a Paulinha criar, porque ele absorve mesmo as questões mais chatas e talvez as que mais poderiam me incomodar, acaba não me passando. Mas nem tudo é criatividade, como eu falei, tem o operacional também. O dia que eu não estou conseguindo criar, eu vou fazer outra coisa. E as coisas... Mas está incubado. Em algum momento alguma ideia vem, e assim... Eu acho que também a criatividade, a gente pode dar voz a ela, né? Então, a gente... lógico, tem vezes que surge e fala assim, poxa, esse seria um brinquedo muito legal, mas de fato a gente estimula a nossa criatividade e a gente começa a trabalhar isso na gente. Então, a gente vai em busca. É treinável, né? É treinável, é isso. Então, eu fico o tempo todo consumindo. Então, toda hora eu tô entrando num site. A minha rede social é muito rica. Ela me passa muita coisa. Sim. Então, eu assisto, vamos dizer assim, eu gasto tempo, se eu posso dizer assim, muito consumindo aquilo que todo mundo tá falando. Então, tô o tempo todo vendo brinquedo educativo, vendo coisas que acabam me gerando ideias. Então, o processo criativo a gente sempre fala, né? A gente deu aula de criação publicitária, logicamente é um outro ano. Mas a gente fala, criação é criação. E uma pessoa criativa nada mais é de uma pessoa com um repertório enorme. Eu acredito de tudo. nisso. De filme, de novela, de livros, de toque, né? Porque quando você pega um brinquedo, você não é só você só olhar, você tem que sentir a textura, o corte, porque todas essas informações elas vão lá em uma hora que você tem momento ela está guardada ali. O quebra-cabeça
que é o tal do... Como chama? O Eureka. Né? Que é o grito do... Como chama? O Einstein. Não é Einstein. Tem Não, o cara que colocou a coroa... Luz. Não. Colocou a coroa para descobrir o peso da coroa de ouro. Esqueci o nome. Tem um nome agora. Você que está assistindo a gente, coloca aí nos Coloca comentários. nos comentários aí. Vamos ouvir a nossa cara rede. que gritou Eureka. Mas é o cara que ele descobriu, ele colocou, o rei pediu pra ele... Edson, não? Não, o rei pediu pra ele descobrir quanto pesava a coroa de ouro dele. E aí ele colocou na água, e a água subiu. E aí ele, nessa deslocamento da água, aí ele grita Eureka, enfim. E você lembra a história toda, não lembro o nome do cara. Ou Newton também, quando caiu a maçã, Isaac Newton, quando caiu a maçã, enfim. Na verdade, não é que o cara teve um insight quando caiu a maçã da gravidade. Não, ele já estava buscando aquilo, estudava sobre aquilo. O cair da maçã foi só um estalo. Falei, puta, meu, liga um momento que fez sentido. Né? Que a pessoa criativa nada mais é disso, né? Ela busca muita informação, lê bastante, assiste filme, assiste as coisas. Quando eu falo que a gente é incansável, é muito por conta disso. A gente está o tempo todo estudando, consumindo, ouvindo coisas que em algum momento a gente vai usar. Então pode ser que a gente não use neste momento, mas em algum momento a gente vai usar. Arquimedes. Alguém soprou aqui na existe alguém nos bastidores aqui. É isso, Arquimedes. Coisa linda, que é o nosso amigo Google. Beijo, Google. Porque nesse momento, aqui nos bastidores... não vou contar quem foi, né, Léo? Mas o Arquimedes. Arquimedes, isso aí. Ó, coisa bacana que a Paulinha falou aqui, posso chamar de Paulinha agora? Já virou, era já Ana Paula. Era Ana Paula Romano. Ana Paula, agora Paulinha. Paulinha é pra família. Não, é uma família, a família de pouco em pouco está aqui. Ela falou assim, olha, né, a gente escuta muito as nossas redes, né? E acho que essa é a função. Uma função de uma rede social é justamente você compartilhar. Mas também é uma troca. É uma troca. Então você fala, você propõe um assunto, propõe um tema, e o que eu vejo em grandes marcas, e principalmente é um pouco banalizado o marketing digital hoje por causa disso. É muita gente falando e pouca gente ouvindo. Não acredito. Ali você tem tudo, né, cara? Você tem uma pesquisa completa ali, né? Quanto que custa uma pesquisa hoje se você for contratar uma pesquisa? Nossa, não é barato. E se você parar para olhar suas redes sociais, logicamente você vai ter um monte de coisa ali, mas você vai agregar muita coisa se você ouvir. Eu falo que é um olhar atento e uma escutativa. Isso que a gente faz com os filhos da gente. Como eu falo muito sobre as coisas, porque aí eu também entro num outro universo que a gente fala assim que a Brinquedos Babebi é muito mais do que vender um produto, né? A gente chama até de mundo Babebi, porque a gente não fala só sobre vender brinquedo, a gente fala muito sobre as relações. São 3 coisas que são fundamentais dentro da Brinquedos Babebi. Primeiro, que é o estímulo infantil, que é o que o brinquedo promove. O segundo é a interação entre os pais e filhos, que isso para mim é o ponto-chave também da Brinquedos Babebi. E outra que são ecologicamente corretas. São sobre esses 3 viés que a gente trabalha muito. E a gente fala muito sobre essa relação entre pais e filhos, que é o brincar junto, é a vida brincante, é o que fala, o olhar atento e a escutativa. É você poder brincar com o seu filho, deixar ele desenvolver aquela brincadeira, mas tá prestando atenção naquilo que ele tá fazendo. A percepção. A percepção. Então é muito também, quando a gente fala sobre essa questão, o tudo na vida tem que ter um olhar atento, uma escutativa. Tem duas histórias muito legais, cara. A primeira, uma foi sucesso, explodiu, né? Que é uma criancinha que inventou aquele negocinho de apertar, né? Esqueci o nome daquele. Porque ele não era uma criança autista? Era, acho que era. Era, aquele e o pop. pai o tal não sei o que pop, né? Que puta, agora, os caras ficaram bilionários. E você vê que coisa simples. Né? E você vê como que uma criança autista é o mundo. Então, porque aquilo acalma. Tem até loja daquilo hoje que vende só aquilo. Porque aquilo acalma. Quando você fala sobre um brinquedo educativo, você pode falar assim, nossa, que simples. Mas, por exemplo, dentro de uma atividade como essa daqui, o tanto de desenvolvimento e tantas áreas do cérebro você estimula. É você simples pra gente, né? É simples pra gente. Mas você pega uma criança que seja na sua faixa etária, HD vazio ainda, né? Gente, a criança ela pode ficar 40 minutos brincando com isso aqui. E aí também tem aquelas questões quando a gente fala sobre jogos eletrônicos, que a gente fala um pouco sobre tirar o eletrônico e dar mais brinquedos educativos. De fato, tem peso, tem textura, tem cheiro. Não só tela, que é né? também sensorial. Então a gente tem peso. Gente, você vai no celular todo tempo assim. Então, assim, o brinquedo educativo em si, ele promove diversas coisas dentro de uma família, dentro do desenvolvimento de uma criança. Ana, é uma coisa que hoje em dia tá em falta, né? Porque,
Eu percebo aqui, restaurante, a gente é restaurante. Eu não tenho pai que chega aqui e quer acalmar a criança, dá o celular pra criança. Aí a criança fica assim, ó. É mais fácil, assistindo aqueles desenhos que meio que causam uma convulsão na criança, porque é colorido, aquelas cores, né? E a criança fica assim, do que de repente trazer um caderninho. Essa última coleção que foi lançada, foram 2 joguinhos que eu criei que falam joguinhos de bolsa. Que são, vem até com um saquinho pra mãe colocar na bolsa pequenininho assim. E pequeno. Pra quando você chegar num restaurante você fala assim, tá bom, faz isso daqui. Aí você consegue brincar com a criança e deixar com a criança. Só que, por isso que assim, o brinquedo educativo ele é nichado realmente. É para as pessoas que têm essa consciência, pessoas que acreditam. É difícil eu chegar pra uma mãe que não tem essa visão e esse olhar, chegar e oferecer um brinquedo educativo pra criança, que ela vai falar assim, é banal, isso é bobagem, isso aqui... ela gosta do celular. Deixa ela com o celular, porque também é mais fácil também lidar. Mas é mais cômodo, né? É mais cômodo, né? Mas não, eu tenho... Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas e o eletrônico? Tá bom, tem quem gosta, tem quem deixa e tá tudo bem pra quem acha que tem que ser. Mas eu tenho o meu público. Eu tenho as pessoas que pensam diferente. Então, e ele performa muito bem. E aí, como eu falei, desde o primeiro dia é um crescimento contínuo. Não é uma coisa que é assim, não. A Baby, a cada mês ela cresce mais e mais e mais por conta... Mas a importância de você falar com o seu público, né? O seu público. Porque, por exemplo, aqui você na hamburgueria, lógico que a pessoa vai olhar assim, nossa, mas R$40 num combo de um lanche com batata, um hambúrguer eu compro por tanto. Tal lugar vende por 7. Tá, mas aqui você está vendendo uma experiência de consumo, um outro sabor, um outro paladar. E é para aquele público. Não adianta você querer vender para um público fora, né? Por isso que a gente tem que conhecer o público da gente, saber o que a gente está fazendo, porque não adianta querer você oferecer aquilo que as pessoas não querem consumir. Então, o meu público, dentro do meu mercado, ele reage assim, e consome assim, e performa assim. E uma coisa que é bacana, a gente está indo para a reta final já, mas que você citou, é que todo mundo que vem para a tua equipe vem para somar. Entendeu? Porque eu vejo muito empresário que ele quer uma equipe que apenas faça o que ele já pensa e que siga uma linha do que a empresa já é. Então meio que ele engessa, então ele contrata a gente para manter o negócio. Só que uma pessoa que vai te ajudar a manter negócio, o mercado vai engolir. A gente precisa ter pessoas melhores, pessoas boas, com outras ideias, que realmente somem, que tragam algo de novo, que seja num processo produtivo, que seja num olhar diferente de marketing, que seja numa embalagem, enfim, não importa. Mas alguém que venha trazer algo novo. Por isso que é tão importante a contratação, né? Sim. Olha, por exemplo, a minha experiência de 2022 partindo para 2023. 2022 eu produzi muito, fiz muita coisa. Chegando no meu limite de tempo, porque a gente somos seres limitados. E com muitos anseios, com muitas vontades de se criar coisas para que a gente possa realmente expandir. E eu falei pro meu irmão, eu falei assim, olha, eu tenho muita vontade de criar esse conteúdo, de trabalhar essas redes de forma diferente, de ter mais tempo para desenvolver uma coleção com mais cuidado. Só que eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas que me ajudem a fazer isso. Por exemplo, as minhas coleções é feita a cada 4 meses. Então, é a coleção Baby. Então, a gente também tem os meses determinados dessas coleções, são lançamentos estratégicos também baseado no que o mercado consome. E aí, eu falei, eu tenho 4 meses para lançar uma coleção. 2 meses, basicamente, é eu criando e desenvolvendo. Depois, é eu fazendo o protótipo, tirando foto, editando foto, fazendo embalagem, fazendo comunicação, editando o catálogo e lançando para o mercado. Orçando com gráfico. É operacional. Vocês rodam, vocês têm gráfica? Tudo é verticalizado, tudo é nosso. Que legal. Tudo. Desde a produção de embalagem, produção de produto, tudo. Que legal. E aí, então, são 2 meses criando o brinquedo e 2 meses no operacional. Só que esse operacional não precisa ser necessariamente eu. Alguém pode tirar uma foto, alguém pode editar, alguém pode confeccionar o catálogo e tá tudo bem, desde que ele siga um padrão processo, ou não, né? Porque até que eu comentei sobre isso, eu falei assim, bom, então tá. Aí ele falou assim, vamos então, o que você quer fazer? Eu falei, olha, tem uma agência em São Paulo, super bacana, que eu já acreditava, é uma equipe de 15 pessoas que a gente que trabalha dentro de uma conta.
Eu falei, eu acho que seria muito bacana da gente trazer eles para cá. Eu já tenho 2 pessoas que trabalham com a gente, que é o Jean e a Mari, que trabalham no marketing com a gente. Eu coloquei o Jean como gerente de marketing, a Mari junto com ele, porque é a esposa dele, e ele vai me ajudar a comandar esse time. E aí eu tenho mais tempo de criação, de elaborar mais os meus produtos, de criar mais conteúdo, e assim o resto, todo mundo trabalhando em prol do marketing, de vender essa sua criação. Exatamente. Tem um processo, tem um manual, tem. Mas eu falei assim, não necessariamente, porque digamos que hoje está funcionando, mas não é que aconteça alguma ideia melhor. Porque, por exemplo, eu faço um catálogo, ele desde o lançamento ele tem o mesmo modelo de catálogo. Até por questões de agilidade, ele continua sendo quadrado, 20 por 20, Sim. Tá bonitinho, tá funcionando, mas eu contratei uma agência, então tá bom, se vocês acharem que o catálogo tem que ser dessa vez outro formato, tá pagando então tá tudo ótimo, desde que tenha uma validação e tenha coerência com o que Sim. a marca propõe, tá tudo certo. Então assim, eu acredito muito em trazer pessoas para dentro e eu acredito também que você tem que dar cada vez mais asa para aquilo que você é bom. Então, digamos que, tá bom, tá dando certo as minhas criações, então é nisso que eu vou trabalhar. É cada vez mais valorizar o meu ponto forte. Tá bom, Sim. meu ponto forte é criação, então tá bom. Então você é a melhor... Porque senão acaba te roubando energia. Sabe que a maior briga que eu tenho em consultorias é justamente o dono, ele entender que ele fazendo o operacional, ele é um funcionário muito caro. É muito caro. Ele se torna um funcionário muito caro e ele vai ser sempre funcionário da empresa, ele vai estar sempre com dor de cabeça, ele vai estar sempre preocupado com a agenda lotada, porque ele não entendeu aquilo que a empresa precisa dele. Muitas vezes o que a empresa precisa dele é uma parte executiva. Traçar essa estratégia. Né? Eu e o meu irmão está cada vez mais na estratégia. Hoje, Sim, por exemplo, eu estava hoje na Babebi fazendo as estratégias do ano e decidindo aquilo que a gente vai criar como estratégia do ano mesmo, enfim. Aí ele falou assim, a gente vai participar de uma feira em março, que é a maior feira de brinquedos da América Latina, chama Abrim, no Expo Center Norte. E ele viajou, meu irmão chegou de viagem esse final de semana. E aí ele falou assim, e aí, eu tô preocupado, tem 2 meses pra feira. Eu falei, viu, a agência tá cuidando de tudo. Aí ele, mas cuidando de tudo o quê? Eu falei, olha, eles já estão contando stand, eles já estão vendo brinde, eles já estão vendo isso aqui, ele falou, tá tudo certo. Quarta-feira a gente tem uma reunião com eles e a gente vai definir. Aí ele, nossa, tá bom, ele já tá vendo outras coisas, ele tá verticalizando o estoque, né? Ele já tá disso aqui. Na quarta-feira a gente vai fazer a reunião e vai validar, tá legal, tá bacana, é isso. Lógico, a gente fez uma reunião inicial. Briefing, olha, é isso que a Babebi quer, a alma da feira é essa. Budget. Então tá bom. Aí eles agora estão trabalhando e vão apresentar pra gente. E o Jean, que é essa do marketing, tá gerenciando isso tudo. Eu falei, ele já fez cronograma, ele já tá controlando o tempo, o orçamento. Eu falei, tá tudo certo. Então tá bom. Então agora vocês são empresários. E é legal que aí... Então agora é empresário mesmo, porque caso contrário, você tá sendo funcionário da sua empresa e... Ana... Caramba, quase 1 hora. Quase 1 hora de papo. Nossa, dava pra falar bastante. Passar rápido na praia, fala um monte. Pra fazer 3 horas. Se eu abrir mais 3 Heineken aqui, a gente vai. Mas a gente sempre pede que o empresário que vem contar um pouco da sua história, da sua trajetória, possa dar uma dica, dar uma sugestão e incentivar aquela pessoa que está assistindo a gente, que tem uma ideia, que tem um sonho, que quer quer exercer esse lado empreendedor, mas está faltando coragem. Então responda a seguinte pergunta: por que empreender? Por que empreender é bom? Olha, eu acho que quando a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente tem paixão pelo aquilo que a gente faz, porque eu já falei pra vocês aqui, eu sou extremamente apaixonada pelos brinquedos Babebi, a gente tem que colocar em ação, porém, ela tem que vir junto com conhecimento, estudo, informação. Eu acho que o nosso maior ativo é o conhecimento. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo reciclando, o tempo todo lendo, o tempo todo trazendo coisas, estudando o mercado, enfim. Não é fácil empreender, ele exige da gente em todas as áreas, desde a área emocional, porque a gente tem que ter o emocional equilibrado para a gente lidar com as situações. A gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo, então a gente tem que saber sobre custo, a gente tem que saber sobre contratação funcionária, a gente tem que saber tudo. Isso para começar, porque depois a gente vai, como a gente falou, vai contratando, vai gerando time, a gente vai gerenciando e vai indo para um outro patamar. Mas eu acho que a gente tem que, sim, buscar conhecimento o tempo todo, tá sempre atualizando sobre tudo, porque paixão não paga conta.
não paga boleto. Então, mas quando você traz isso e realmente lida como empresário, como negócio, e não acreditar que isso tudo é ilusão e tudo mais, eu acho que acaba dando certo. Legal. Muito bom. Ana, agradeço aí ter aceito o nosso agradeço. Convite. Parabéns pelos brinquedos aqui, fiquei encantado. Luiz está encantado, mas não vai conseguir montar. Mas eu não vou conseguir montar. Vai ter uma dificuldade aí. Luiz, obrigado por mais um programa. E, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente quer conhecer toda a trajetória e os desafios e percalços que foram enfrentados, mas superados pelos nossos amigos empreendedores. Até a próxima. É isso aí.